Oi, tudo bem com você? Eu sou Nai e esse é meu canal, Pretinha Boys. Aqui a gente fala sobre planejamento, sobre uma perspectiva afetiva para a gente conseguir uma rotina mais leve em busca dos nossos sonhos. E hoje eu vou falar um pouco sobre esse livro, Defina Limites e Encontre a Paz, da Nedra Glover Tawwab. Ela trabalha com psicologia, mas lá nos Estados Unidos a formação é diferente, né? Ela fica um pouco confusa, porque ela fala que é assim social em alguns momentos. Assim como Assim como aquela outra autora do Coragem Sem Perfeito, ela também fala que ela trabalha com a ciência social. E aí, aqui fala que ela é terapeuta, né? Especialista em relacionamentos. Aí eu fiquei um pouco confusa de qual é a formação compatível aqui no Brasil, mas tá tudo bem, todo mundo, né, trabalha com meio que o sentimento, a emoção das pessoas e como que a gente se sente aqui na cabeça, né? E aí ela basicamente faz um grande compilado sobre o que são limites e define como que a gente pode comunicar esses limites, principalmente como que a gente pode entender quais são os nossos limites, primeiramente, se autoconhecer, sempre a gente parte do autoconhecimento. E aí depois ela vem trazer essa visão dos limites nos relacionamentos. E aí os relacionamentos desde dentro de casa, né, com a família, com um parceiro, uma parceira, com amigos, no trabalho, e depois finaliza com relacionamento e dá dicas de como continuar a partir dali. E aí ela fala que são 6 os tipos de limites e que a chave disso é a comunicação de fato, né? E fala também, inicialmente, qual é o custo de não ter limites e qual é o custo de ter limites, porque também é sofrido a gente comunicar os nossos limites, a gente se sente culpada. E por que a gente não tem esses limites? E muitas vezes não limites que a gente tem é por conta de traumas, né? A gente acaba sofrendo alguma questão na vida e isso se reflete em como que a gente aceita coisas e não diz não. E aí ela fala sobre isso também, sobre falar mais de não e a gente começar a respeitar os nossos limites. Então primeiro a gente coloca limite em nós mesmos. E aí só falando um pouquinho sobre esses 6 tipos de limites, que eu achei interessante, porém a gente pode resumir algumas coisas, né, do livro. A gente tem limites físicos, limites sexuais, limites intelectuais, limites emocionais, limites materiais, limites temporais. No fim das contas, são todos limites, né? Mas aí a gente fala, são todos limites relacionados a relacionamentos. Então, o tempo é o tempo com que você pode, tempo disponível, o tempo que você pode gastar com as pessoas, o tempo que você pode doar para as pessoas, o tempo também que você mesma gasta com redes sociais. Os limites materiais é relacionado a dinheiro que a gente empresta, coisas que a gente empresta muitas vezes, né? Muitas vezes constrangido também. Limites emocionais é o tanto que você se doa emocionalmente para uma situação, para um amigo, para familiar, dentro de um relacionamento afetivo, para colegas de trabalho. A parte do trabalho eu achei sensacional, para mim foi o que mais chamou a atenção. Não sei se é porque é uma das coisas que me toca muito e me atravessa muito, porque a gente sempre acha mesmo que para não perder o trabalho, ou para manter aquele trabalho, a gente tem que aceitar algumas coisas de colegas, algumas coisas de chefe, algumas coisas de volume de trabalho. E aí é sempre muito complicado a gente colocar esses limites. E ela traz de uma forma muito nítida, muito honesta de como a gente pode fazer isso e respeitar isso. A gente precisa desses limites. Então, como que a gente pode comunicar essas coisas e não ultrapassar nossos limites, respeitando que a gente precisa daquilo? Porque às vezes a gente se sente culpado também. Mas aí ela fala que se esses limites eles não forem colocados, principalmente, e aí isso, como eu falei, me atravessa também por conta da questão do trabalho, porque se você fica acumulando muita coisa durante muito tempo, em algum momento isso vai ter que sair. E aí ela fala que
limites não comunicados e se a gente não colocar eles, em algum momento isso que você está somatizando emocionalmente vai ser verbalizado e às vezes de uma forma reativa para a outra pessoa e exagerada. Então, se a gente vai comunicando de uma forma nítida, pontual, de uma forma também muito, digamos que honesta também, não conseguiu, na verdade, firme, né? Então, muitas vezes a gente é visto como problema, assim, em relação a prazo, em relação ao horário, porque todo mundo faz assim, porque você quer fazer diferente. Você é diferente de quem? Então, nunca morri. Então, é complicado você aceitar que aquilo ali, que o que você está pensando é o coerente e pra você, se faz sentido, tem que, de alguma forma, ser respeitado pelo outro. A pessoa não precisa fazer sentido, ela não precisa concordar, mas ela precisa respeitar. E no trabalho eu vejo que a gente pode aceitar que certos limites sejam ultrapassados por conta desse receio de perder o trabalho, né? O receio de ser taxada como uma pessoa problemática. Assim como em relações familiares também. A parte da relação familiar eu achei um pouco, tem algumas camadas, porque para cada relação familiar vai ser de uma forma. Por isso que eu acho que eu gostei tanto da parte do trabalho, porque é uma coisa que pode ser mais, pode ser aplicado em mais situações da mesma forma. Porque as relações de trabalho, de certo modo, na sociedade que a gente vive, elas são voltadas em formatos muito parecidos, mas as relações familiares não. Não porque é muito diferente, né? Mas cada família vai ter sua cultura, mesmo morando no mesmo estado. Famílias do mesmo estado, famílias do mesmo país, famílias da mesma região vão estar vivendo ali a mesma sociedade, a mesma cultura, mas cada família vai ter sua cultura, seus hábitos, seus costumes. Então, é complicado a gente pegar aquilo ali e aplicar em qualquer situação. Até porque ela discute, né, como na maioria desses livros, eles discutem em cima de exemplos de atendimento, né, de pessoas, de pesquisas. E aí, eu penso que serve pra gente pegar a lógica não, pegar a sugestão, refletir sobre aquilo e trazer para a nossa realidade da nossa forma. Porque as relações vão ser diferentes, os traumas vão ser diferentes, as coisas que acontecem vão ser diferentes, os formatos, né, emocionais ali vão ser diferentes, e aí a gente não pode agir da mesma forma. Então isso é um ponto bem delicado. A mesma coisa a amizade, né? Eu acho que cai para a mesma lógica da família, mas também tem pontos interessantes. Ela traz também como lidar com relacionamentos ali que a gente tem uma questão de competição velada, né? E aí ela fala como que isso pode nos atrapalhar. E aí eu acabei não falando dos outros limites, né? Mas a gente tem os limites intelectuais, que é respeitar, né, também, se colocar como uma pessoa que precisa de respeito em relação à sua intelectualidade, para não chamar as pessoas de burro, de as pessoas não duvidar, né, não questionar a inteligência das pessoas e a capacidade também de raciocínio, capacidade de discernimento, de tomar decisões. E aí os sexuais é aquele, né, dizer o que quer, o que não quer, para ser respeitado. E os físicos é a mesma coisa, assim, até onde eu posso ir com a minha capacidade física, né, como que o meu corpo pode ser respeitado, em relação às coisas que a gente espera, que a gente pode, nossa capacidade, e em termos também ali muito relacionados à questão sexual, né. Mas aí uma outra coisa que eu achei muito importante desse livro, de um modo geral, ela fala também sobre pais e adultos, né, e como que é a diferença desses limites para crianças também, como que a gente pode passar para crianças essa questão de já definir seus limites. E aí, para mim, o final do livro, para além do que eu já falei
dos limites para o trabalho, né? Que aí na parte do trabalho tem os problemas cotidianos, como que a gente pode comunicar, fala sobre o burnout, fala sobre colegas que querem compartilhar coisas que você não quer compartilhar, que ultrapassam, né, o limite de tempo, o seu espaço ali pra ficar fofocando, pra ficar falando de coisas que não necessariamente são o momento, e você acaba perdendo tempo e tendo que trabalhar mais por causa disso. E fora respeitar horários também, né, principalmente em relação ao chefe e outras relações, e sobretudo também pessoas que não querem ter relações extra-trabalho com os colegas de trabalho. E aí ela dá dicas também de como se posicionar em relação a isso. E aí, pra mim, finalizando, porque eu já voltei algumas vezes, como que a gente consegue ficar bem com esses limites, se sentir bem com esses limites, né? Que é aquilo de mesmo entender o que você precisa, entender como que você trabalha, entender quais são suas necessidades emocionais e físicas também, dentro de todas as relações. Como eu falei, ela é especialista em relacionamento. E aí depois eu consigo fazer um paralelo com outra parte que ela traz. Isso porque eu tô fazendo um recorte bem enviesado, porque ela pontua muito, assim, algumas coisas sobre manipulação, enfim, como que as pessoas podem fazer com que você desista dos seus limites. E aí ela fala pra gente resistir no sentido de conhecer o suficiente pra definir, até se a gente precisar escrever, né? Todo final de capítulo tem um exercício pra fazer. E aí tem esse ponto final de que as pessoas que colocam limites, elas podem ser mal vistas nos ambientes, mas você precisa se sentir bem com isso, porque você sabe, você não é uma pessoa que, né, é diferentona ou tem algum problema que quer se destacar, não. Você só tá tendo consciência das coisas que você precisa em relação a se respeitar, né? E aí ela fala que o que eu já até comentei, se a gente não colocar esses limites, isso vai ser externalizado de alguma forma. E muitas vezes as pessoas são vistas como reativas porque externalizam isso de uma forma que não é muito adequada para o outro. E que às vezes isso tem que ser desse jeito mesmo porque você está ali no seu limite. E não é uma reação exagerada, reativa, por conta do seu contexto. Então, pra gente também parar de enxergar algumas coisas que a gente faz como reatividade ou como exagero, porque muitas vezes aquilo foi um acúmulo de coisas que você só tá precisando colocar pra fora. Mas, aí eu coloco o meu ponto se a gente não quer passar por esses momentos, né, de numa reunião falar uma coisa rude ou de numa ligação tratar alguém de uma forma não tão legal que você não gostaria de ter feito, e é isso em relação a qualquer tipo de relação, né? Então, melhor a gente começar a entender nossos limites e como que a gente pode comunicar eles. E aí eu sugiro, para quem ainda não leu, junto com essa leitura, logo depois a gente pode ler Conversas Corajosas da Elisama Santos, porque fala sobre exatamente isso, como que a gente pode estabelecer conversas saudáveis, conversas que nos respeitem e respeitem o outro, sem a gente manipular o emocional de ninguém. E nem negligenciar nada, nem nosso, nem do outro. Então fica aí, super indico. Não é um livro que eu amei, por conta de algumas partes do meio que eu achei morosas, repetitivas. Mas, no fim, ontem quando eu terminei eu falei, me surpreendeu, fez sentido e valeu a pena demorar um pouquinho mais pra ler, quase um ano. E é isso, fica a dica de livro. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por assistir até aqui e até a próxima.